pessoal, hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da história do Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica. Então, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixem seus comentários. Bom, Maurício de Souza é um cartunista e empresário. Ele nasceu em Santa Isabel, São Paulo, dia 27 de outubro de 1935. E ele passou parte da sua infância em Mogi das Cruzes. E desde pequeno, sua brincadeira favorita era desenhar. E com isso ele passava, na época do colégio, com seus cadernos, todos os cadernos deles, assim, das matérias, tinham uns desenhos. Vários desenhos, assim, sabe, espalhados pelos cadernos. E nessa época ele desenhou seu primeiro personagem, que foi o Capitão Picolé. E mais tarde ele começou a ilustrar pôsteres, cartazes, comerciais para a região mesmo, onde ele vivia mesmo. Em 1959, com apenas 19 anos, ele se mudou para São Paulo e foi se apresentar para uma redação de um jornal Folha da Tarde. E ele chegou lá com uma pastinha cheia de desenhos para se candidatar à vaga de ilustrador. Só que quando ele chegou lá, não tinha essa vaga. E o cara que recebeu ele, falou, desiste, sabe? Procura outra coisa que dê dinheiro. E, na verdade, eles não tinham também vaga para ilustrador. Eles tinham uma vaga para repórter policial, investigativo, né? E ele aceitou. Na verdade, eu vi uma matéria que ele conta que, assim que ele recebeu várias palavras negativas da pessoa que entrevistou ele, que viu os desenhos, falou, desiste disso, você não tem talento e tal. Nisso ele saiu com a cabeça baixa, assim, pelo corredor. Nisso outra pessoa, não sei se era que trabalhava no jornal, não sei se era repórter, alguma coisa assim, viu um garoto de 19 anos triste, falou, o que aconteceu, não sei o que. Aí ele contou a história, aí o cara foi e falou assim, poxa, não acredita nisso, sabe? Se você quer realmente isso, luta por isso. Aí ele foi e falou assim, tem uma vaga aqui, aberta, que é para policial investigativo e tal. E ele falou, aceita. Aí ele, mas eu não sei nada sobre isso, como é que eu vou fazer? Ele aceita, porque já é um passo. Você já vai estar aqui dentro. Com isso, você vai melhorando seus desenhos, vai levando para as pessoas, olha só, olha o que eu fiz, olha só o que eu fiz. E com isso, você já está aqui dentro, sabe? Você já tem destaque. Então, foi o que ele fez. Ele aceitou, ele se candidatou à vaga. E conseguiu o emprego. E ele conta também que ele estava curtindo até aquela profissão, sabe? Só que ele tinha medo, ele tinha nojo, tinha pavor de ver sangue. E então ele tinha alguém assim que ele chegava perto, vê ali se tem sangue, vê ali pra mim, não sei o quê. E ele não ficava assim, sabe? Não quero ver, sabe? Aí a pessoa ia lá, não tem sangue. Aí ele, tudo bem. Aí ele ia lá e tal. E quando tinha sangue, ele, não chegava perto. Falava pra pessoa relatar, a cena e tal. Aí ele ia e desenhava. Então ele também ganhou muito destaque, porque as pessoas ficavam impressionadas, assim, com os desenhos, detalhados, sabe? Então, ele conta que até estava curtindo tal profissão, enfim. Só que ele ali dentro ele já foi ganhando, assim, mais destaque. A pessoa começou a enxergar ele com outros olhos. E foi em 1954 que ele conseguiu convencer o pessoal lá da redação da revista, do jornal, a publicar tirinhas na vertical e semanalmente. E foi aí que ele trocou a máquina de digitar por uma prancheta de desenho. E nessa mesma época ele criou o cãozinho Bidu, o cãozinho que eu vou deixar a foto aqui. E criou também um dono para ele, que era o Franjinha. E ele criou várias tirinhas com esses dois personagens. E anos depois ele foi criando mais personagens para interagir com eles, que foi o Cebolinha, um garoto de cabelo arrepiado que falava trocado o R pelo L. Depois ele criou o Cascão, um menino que não gostava de tomar banho e tal, né? Vivia sujinho. Depois ele veio criar a Mônica, que ele se inspirou na sua filha, que se chama Mônica. E criou também o coelhinho, né? O Sansão, que é inseparável. A princípio ele disse que o coelho não tinha nome, depois que ele deu esse nome. Depois ele veio criar a Magali, que também é inspirado de uma filha que ele deu esse nome também de Magali, comilona, que adora comer, e ele diz que a filha também é igualzinha. Adora melancia, né? E que também tem um gatinho, né, siamês branquinho,
que ele deu o nome de Mingau. Depois ele veio criar o Chico Bento, Rosinha, Penaldinho, Jotalhão, o Horácio, é bem conhecido, né? O Anjinho, Piteco, Floquinhos e a Tina, que inclusive ela ganhou seu primeiro quadrinho, né? Com elas, contando a história só dela. A primeira personagem negra que ele criou. Bom, ele ganhou inúmeros prêmios e hoje em dia, né, ele criou também a Turma da Mônica Jovem, os mesmos personagens, Cebolinha, Magali, Cascão. E ele criou eles adolescentes, sabe? Tipo, bem legal mesmo, sabe? Porque deve contar toda a transação, assim, da idade, do período da cidade. Achei bem legal. E em 2008, a Turma da Mônica Jovem, ele vendeu mais de 1,5 bilhão de exemplares. Isso nos 4 primeiros anos da revista. E também, né, na comemoração do centenário do Japão, de imigração japonesa para o Brasil, ele também criou 2 personagens novos, que foi a Kiara, Chikara e Keika, que elas foram incorporadas depois na história da Turma da Mônica. Então hoje, entre quadrinhos, em tiras de jornais, a sua criação chega a 50 países. E os quadrinhos se juntaram com livros ilustrativos, revistas, álbum de figurinha, CDs, livros tridimensionais, livros em braille. E tem mais de 100 indústrias nacionais e internacionais que licenciam, né, tem o direito para usar os personagens para produtos, roupas, brinquedos, alimentos, jogos, calçados também, papelaria, enfim. E sem contar também, né, que ele já criou parques da Turma da Mônica, entre várias coisas assim super legais que um escritor, cartunista, desenhista brasileiro fazendo o nome do nosso país, levando para fora e conquistando crianças, incentivando a leitura. Então, gente, é maravilhoso a história dele. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Um beijo e tchau, tchau.